A Espada da Verdade, de Terry Goodkind, Livro 1, A Primeira Regra do Mago, Capítulo 13. Longe do acampamento, encostado em uma rocha fria, agasalhado com a capa, Richard olhava para a fronteira. O vento fraco era um bafejo de gelo. Chase dera a ele o primeiro turno de vigia. Zed teria o segundo e o guarda o terceiro. Cailan protestou quando não foi designada para turno algum, mas acabou obedecendo a Chase. O luar iluminava o campo aberto entre onde ele estava e a fronteira. Era um trecho de colinas baixas, poucas árvores e pequenos regatos, um lugar de aparência agradável, considerando que estava tão próximo dos bosques sombrios da fronteira. Sem dúvida, os bosques haviam sido agradáveis no passado, antes de Darkenraw ativar as caixas, começando a destruição da fronteira. Chase achava que os sabujos do coração não podiam chegar tão longe, mas se ele estivesse enganado, Richard queria vê-los antes que chegassem. Passou os dedos sobre a palavra verdade no punho da espada, delineando distraidamente as letras, olhando para o céu, disposto a não deixar que os Gares o pegassem de surpresa outra vez. Gostou de ter sido designado para o primeiro turno de vigia porque não estava com sono. Estava cansado, mas não com sono. Mesmo assim bocejou. As montanhas que faziam parte da fronteira se erguiam no começo da escuridão, além do tapete emaranhado dos bosques, como as costas de um animal escuro grande demais para se esconder. Richard imaginou que coisas olhavam para ele de dentro daquela boca enorme. Chase tinha dito que as montanhas da fronteira diminuíam à medida que se aproximavam do sul e desapareciam por completo no lugar para onde estavam indo. Inesperadamente, Cailan, envolta na capa, apareceu do escuro e se sentou muito perto dele para se aquecer. Ela não falou, simplesmente se sentou. Mechas soltas do cabelo sedoso lhe tocavam o lado do rosto. O cabo da sua faca espetava ao lado do corpo dele, mas Richard não disse nada, temendo que ela se afastasse. Não queria que ela mudasse de posição. "Os outros estão dormindo?" perguntou ele em voz baixa, olhando para trás. Ela fez que sim com a cabeça. "Como você sabe?" perguntou Richard sorrindo. "Zed dorme com os olhos abertos." Ela sorriu também. "Como todos os magos." "É mesmo? Pensei que fosse só o Zed." Vigiando o vale, procurando ver qualquer movimento, Richard sentiu o olhar de Cailan. Olhou para ela. "Não está com sono?" Cailan estava tão perto que bastava murmurar. Ela deu de ombros. A brisa leve levou o cabelo para o rosto dela. Cailan o pôs para trás e seus olhos encontraram os dele. "Eu queria pedir desculpas." Richard queria que ela deitasse a cabeça no seu ombro. "Por quê?" "Pelo que eu disse, que não queria que você fosse me ajudar. Não quero que pense que não dou valor à nossa amizade, mas o que estamos fazendo é mais importante do que qualquer pessoa." Richard percebeu que ela queria dizer muito mais do que aquilo. Olhou nos olhos dela, sentindo o hálito quente no rosto. "Cailan, você tem alguém?" Temia uma flecha no coração, mas precisava perguntar. "Alguém que a espera? Um amor?" Richard olhou longamente para os olhos verdes. Cailan não desviou o olhar, mas seus olhos se encheram de lágrimas. "Não é tão simples assim, Richard." "Sim, é. Você tem ou não tem." "Tenho obrigações." Por algum tempo pareceu que ela ia contar alguma coisa, contar o seu segredo. Ela estava muito bonita ao luar, mas não era só isso. Era o que havia dentro dela, desde sua inteligência e coragem até sua presença de espírito e o sorriso especial reservado só para ele. Richard mataria um dragão, se existissem dragões, só para ver aquele sorriso. Sabia que jamais ia querer tanto outra pessoa. Não poderia haver mais ninguém. Ele queria desesperadamente abraçá-la. Queria experimentar-lhe os lábios macios, mas inexplicavelmente tinha a mesma sensação de quando viu a ponte. Uma forte sensação de perigo, mais forte do que o seu desejo de beijá-la. Algo dizia que se fizesse isso, estaria sendo ousado demais.
Lembrou como a magia fulgurou quando ela pôs a mão sobre a dele no punho da espada. Estava certo quanto à ponte, por isso não a abraçou. Cailan desviou os olhos dos dele. Chase disse que os próximos 2 dias serão difíceis. Acho melhor eu dormir um pouco. Richard sabia que o que quer que fosse que ela estivesse pensando, ele não podia dar qualquer opinião. Não podia obrigá-la. Cailan tinha de resolver sozinha. Você tem uma obrigação para comigo também, disse ele. Cailan olhou outra vez para ele intrigada e Richard sorriu. Prometeu que seria minha guia. Pretendo cobrar essa promessa. Ela assentiu, balançando a cabeça com vontade de chorar. Beijou a ponta do dedo, encostou-a no rosto dele e voltou para o escuro da noite. Muito tempo depois que ela se foi, ele sentia ainda a ponta do dedo dela no rosto. A noite estava quieta e Richard tinha a impressão de ser a única pessoa acordada no mundo inteiro. As estrelas tremeluziam como a poeira mágica de Zed congelada e a lua o olhava silenciosamente. Nem os lobos uivavam. A solidão ameaçava tomar conta dele. Chegou a desejar que alguma coisa o atacasse para ter com o que se preocupar. Desembainhou a espada e começou a polir a lâmina já polida com a ponta da capa. A espada era sua para ser usada como ele achasse melhor, foi o que Zed disse. Cailan gostasse ou não, ele a usaria para protegê-la. Ela estava sendo caçada. Com a espada, evitaria que qualquer coisa tocasse nela. Pensando nos que a perseguiam, os Quads e Darkenraw, sentiu despertar a sua ira. Queria que aparecessem agora para acabar com a ameaça. Desejou ardentemente que viessem, seu coração acelerou. Os músculos do seu rosto ficaram tensos. Percebeu então que era a ira da espada passando para ele. A arma estava desembainhada e a ideia de alguma coisa ameaçando Cailan provocava sua fúria. Ficou admirado com a rapidez com que essa ira passara para ele silenciosamente, invisível, sedutora. Simples percepção, o mago dissera. O que a espada mágica percebia nele? Richard embainhou a espada e afastou a raiva, sentindo outra vez a melancolia e voltou a vigiar o campo e o céu. Levantou-se e andou um pouco para ativar a circulação. Depois se sentou outra vez tristemente encostado na rocha. 1 hora antes de terminar o seu turno, ouviu passos cautelosos. Era Zed, com um pedaço de queijo em cada mão, sem a capa, vestindo apenas o seu manto. O que está fazendo acordado? Não é hora ainda do seu turno. Achei que você gostaria da companhia de um amigo. Tome, trouxe um pedaço de queijo para você. Não, obrigado. Estou falando do queijo, mas aceito a parte do amigo. Zed se sentou ao lado dele, dobrando os joelhos magros contra o peito, puxando o manto sobre eles como se estivesse dentro de uma barraca. Qual é o problema? Richard deu de ombros. Cailan, eu acho. Zed ficou calado. Richard olhou para longe. Ela é a primeira coisa em minha mente quando acordo de manhã e a última coisa à noite antes de dormir. Nunca me senti assim antes, Zed. Nunca me senti tão só. Compreendo. Zed pôs o queijo em cima de uma pedra. Sei que ela gosta de mim, mas tenho a impressão de que está me mantendo afastado. Quando armávamos o acampamento essa noite, eu disse que se fosse ela quem estivesse em perigo, como Chase estava, eu iria ajudá-la. Ela disse que não queria que eu fizesse isso, mas queria dizer muito mais. Queria dizer que não quer que eu vá atrás dela, ponto final. Boa menina, murmurou Zed. O quê? Eu disse que ela é uma boa menina. Nós todos gostamos dela. Mas, Richard, ela é também outras coisas. Ela tem responsabilidades. Richard olhou intrigado para o amigo. E que outras coisas são essas? Zed se inclinou um pouco para trás. Não cabe a mim dizer. É ela quem tem de responder a essa pergunta. Pensei que já o tivesse feito. O velho homem pôs o braço sobre os ombros largos de Richard. Se isso o faz se sentir melhor, ela só não disse ainda porque gosta de você mais do que devia gostar. Tem medo de perder a sua amizade.
Você conhece os segredos dela e Chase também, posso ver nos olhos dele. Todos sabem, menos eu. Ela tentou me dizer essa noite, mas não conseguiu. Cailan não precisa se preocupar em perder a minha amizade, isso nunca vai acontecer. Richard, ela é uma pessoa maravilhosa, mas não é para você. Não pode ser. Por quê? Zed fingiu tirar poeira da manga para evitar os olhos de Richard. Dei minha palavra de que deixaria que ela contasse. Você tem de confiar em mim. Ela não pode ser o que você quer. Procure outra mulher, o mundo está cheio delas. Metade da população é feminina, pode escolher à vontade. Escolha outra. Richard passou os braços em volta dos joelhos dobrados e olhou para longe. Está certo. Zed ergueu os olhos surpreso, depois sorriu e bateu de leve nas costas do amigo. Está certo, mas com uma condição. Richard olhou para os bosques da fronteira. Você responde a uma pergunta sinceramente. Se puder responder afirmativamente, eu faço o que você me pede. Uma? Uma pergunta só? Perguntou Zed cautelosamente, encostando o dedo magro no lábio inferior. Uma pergunta. Zed pensou por um momento. Muito bem, uma pergunta. Richard olhou para ele ferozmente. Antes de se casar com a sua mulher, se alguém... Vamos fazer uma coisa, eu vou facilitar para você. Se alguém em quem você confiava, um amigo, alguém que você amava como a um pai, se essa pessoa dissesse para você escolher outra, você teria obedecido? Zed desviou os olhos e respirou profundamente. Maldição! A essa altura eu devia ter aprendido a não deixar que um Seeker me fizesse alguma pergunta. Apanhou o queijo e deu uma mordida. Foi o que pensei. Zed jogou o queijo longe no escuro. Isso não altera os fatos, Richard. Não pode dar certo com vocês dois. Não estou dizendo isso para te magoar. Amo você como a um filho. Se eu pudesse mudar o funcionamento do mundo, eu mudaria. Queria que não fosse assim, por você. Mas é assim que funciona. Cailan sabe, e se você tentar, vai magoá-la. Eu sei que você não quer isso. Richard disse com voz calma e baixa. Você mesmo disse. Eu sou o Seeker. Há um meio e eu vou encontrar. Zed balançou a cabeça tristemente. Eu queria que houvesse, meu caro, mas não há. Então o que devo fazer? Perguntou Richard com um murmúrio entrecortado. O velho amigo o abraçou com força no escuro. Richard estava desanimado. Apenas seja amigo dela, Richard. É disso que ela precisa. Você não pode ser nada mais. Richard inclinou a cabeça assentindo. Depois de algum tempo, o Seeker, com um olhar desconfiado, empurrou o mago. Por que você veio até aqui? Para me sentar com um amigo. Richard balançou a cabeça. Você veio como mago, longe dos outros, para aconselhar um Seeker. Agora diga por que está aqui. Muito bem. Vim na minha capacidade de mago dizer ao Seeker que ele quase cometeu um grave erro hoje. Richard tirou as mãos dos ombros de Zed, mas continuou a olhar para ele. Eu sei disso. Um Seeker não se pode arriscar quando com isso arrisca a vida de todos os outros. Mas você ia fazer isso assim mesmo, insistiu Zed. Quando você me fez Seeker, aceitou o que é ruim e o que é bom. É uma responsabilidade nova para mim. Acho difícil ver um amigo com problemas e não ajudar. Sei que não posso mais me dar a esse luxo. Considere-me advertido. Zed sorriu. Bem, essa parte foi bem. Ficou calado por algum tempo e seu sorriso desapareceu. Mas, Richard, o caso é maior do que isso. Você tem que compreender que, como Seeker, pode causar a morte de pessoas inocentes. Para deter Brawl, precisa ignorar as pessoas que podiam ser salvas com sua ajuda. Um soldado no campo de batalha sabe disso. Se ele parar para ajudar um companheiro, pode ser ferido nas costas por uma espada, e desse modo, se ele quiser vencer, deve continuar lutando apesar dos pedidos de socorro dos companheiros. Você deve poder fazer isso para vencer. Pode ser o único meio. Deve ficar insensível para conseguir. Esta é uma luta pela sobrevivência, e nesta batalha os que pedem socorro provavelmente não serão soldados, mas inocentes. Darkenrahl matará qualquer um para vencer. Os que lutam ao lado dele farão o mesmo. Você precisa também fazer isso.
Goste ou não, o agressor faz as regras. Você deve agir de acordo com elas, do contrário, na certa morrerá. Como alguém pode lutar ao lado dele? Darkenral quer dominar todos, quer ser o dono de tudo. Como podem lutar ao lado dele? O mago se recostou na rocha e olhou para as montanhas, como se estivesse vendo mais do que havia nelas. Disse tristemente: Por que, Richard? Muitas pessoas precisam ser dominadas para progredir. No seu egoísmo e na sua ganância, elas veem as pessoas livres como opressoras. Querem um líder que corte as plantas mais altas para que o sol possa chegar até elas. Para essas pessoas, nenhuma planta deve ser mais alta do que a mais baixa, e desse modo todas podem ter a luz. Preferem seguir uma luz, independentemente do combustível usado, a acender uma vela. Alguns deles pensam que quando Raoul vencer, ele sorrirá para eles e os recompensará. Por isso são tão cruéis quanto ele, para lhe conseguir as graças. Alguns simplesmente são cegos para a verdade e lutam pelas mentiras que ouvem. E alguns, quando a luz orientadora é acesa, descobrem que estão presos com grilhões, mas é tarde demais. Zed alisou as mangas do seu manto e suspirou. Sempre houve guerras, Richard. Cada guerra é uma luta assassina entre inimigos. Porém, nenhum exército jamais marchou para a batalha pensando que o Criador está do lado do inimigo. Richard balançou a cabeça. Não faz sentido. Tenho certeza de que os seguidores de Raoul pensam que nós somos monstros sedentos de sangue, capazes de qualquer coisa. Devem ter ouvido longas histórias da crueldade e da brutalidade do inimigo. Tenho certeza também de que nenhum deles sabe muita coisa sobre Darkenral. O mago franziu a testa, seus olhos inteligentes muito vivos. Pode ser uma perversão da lógica, mas nem por isso menos ameaçadora ou letal. Os seguidores de Darkenral só precisam nos esmagar, não precisam compreender nada mais. Mas para vencer um inimigo mais forte, é preciso usar a cabeça. Richard passou a mão no cabelo. Isso me deixa encurralado num espaço muito pequeno. Talvez tenha de provocar a morte de inocentes, mas não posso matar Darkenral. Zed olhou para ele. Não, eu nunca disse que você não pode matar Darkenral. Eu disse que não pode usar a espada para matá-lo. Richard olhou com atenção para o velho amigo, o luar iluminando fracamente o rosto angular de Zed. Fagulhas de pensamento se acendiam no seu espírito sombrio. Zed, perguntou ele em voz baixa, você teve de fazer isso? Já teve de deixar morrer pessoas inocentes? Zed respondeu com expressão dura e pensativa. Na última guerra, e outra vez, agora enquanto estamos falando. Cailan me disse que Raoul mata as pessoas para conseguir saber o meu nome. Ninguém sabe, mas ele continua a matar na esperança de que no fim alguém possa dizer. Eu podia me entregar para ele para parar a matança, mas então não poderia ajudar a derrotá-lo e muitos mais morreriam. É uma escolha dolorosa, deixar que alguns morram horrivelmente ou deixar que muitos mais morram do mesmo modo. Eu sinto muito, meu amigo. Richard apertou mais a capa contra o corpo, gelado de fora para dentro e de dentro para fora. Olhou para a paisagem quieta, depois outra vez para Zed. Eu conheci o fogo-fato Char antes dele morrer. Ele deu a vida para ajudar Cailan a chegar aqui, para que outros possam viver. Cailan também carrega o peso de deixar que outros morram. Sim, disse Zed suavemente. Sinto um aperto no coração quando penso nas coisas que os olhos de Cailan já viram, e no que os seus olhos talvez verão. Faz com que meu problema sobre nós dois pareça muito pequeno, né? Zed disse gentil e compassivamente. Mas nem por isso dói menos, não é? Richard examinou outra vez a paisagem. Zed, mais uma coisa. Antes de chegarmos à sua casa, ofereci certa maçã para Cailan. Zed riu surpreso. Você ofereceu uma fruta vermelha a uma pessoa de Midlands? É o mesmo que uma ameaça, meu jovem. Em Midlands, qualquer fruta vermelha é um veneno mortal. Sim, eu sei disso agora, mas não sabia quando a ofereci. Zed se inclinou para a frente e ergueu uma sobrancelha. O que ela disse?
Richard olhou para ele. Não foi o que ela disse, mas sim o que ela fez. Ela me agarrou pelo pescoço. Por um momento vi nos seus olhos que Cailan ia me matar. Não sei como, mas tenho certeza de que era o que ela ia fazer. Ela hesitou tempo suficiente para que eu pudesse explicar. O caso é que Cailan era minha amiga e muitas vezes salvou a minha vida, mas naquele momento ela ia me matar. Richard fez uma pausa. Isso é parte do que você estava dizendo, não é? Com um longo suspiro, Zed assentiu. Sim, Richard. Se você suspeitasse de que eu era um traidor, não tivesse certeza, apenas suspeitasse, sabendo que se fosse verdade, nossa causa estaria perdida, poderia me matar? Se não tivesse tempo nem meios para descobrir a verdade, somente acreditasse que eu era um traidor e só você soubesse, poderia me matar imediatamente? Poderia me atacar a mim, seu velho amigo, com a intenção de matar? Com violência suficiente para fazer o trabalho? O olhar de Zed parecia queimá-lo. Richard ficou atônito. Eu não sei. Pois acho melhor saber o que eu faria. Do contrário, não ia poder continuar a perseguir Raul. Não teria a determinação necessária para viver, para vencer. Você talvez tenha de tomar decisões de vida ou morte imediatamente. Cailan sabe disso. Ela conhece as consequências se falhar. Ela tem a determinação. Contudo, ela hesitou. Pelo que você diz, ela cometeu um erro. Eu poderia dominá-la. Ela devia ter me matado antes que eu tivesse a oportunidade de fazer isso. Richard franziu a testa. E estaria errada. Zed balançou a cabeça lentamente. Não se lisonjeie, Richard. Ela estava com as mãos no seu pescoço. Qualquer coisa que você fizesse não poderia ser feita a tempo. Tudo de que ela precisava era pensar. Cailan estava no controle e podia se dar ao luxo de permitir que você se explicasse. Ela não cometeu erro algum. Um pouco abalado, Richard ainda não estava convencido. Mas você não estaria na mesma situação, não poderia ser um traidor. Bem como eu jamais faria mal a ela. Não vejo a lógica. A lógica é que, embora eu não seja um traidor, se você desconfiar que eu sou, deve estar preparado para agir. Precisa ter a força de fazer isso se necessário. A lógica é que se, mesmo Cailan sabendo que você é um amigo e não faria mal a ela, quando pensou que estava tentando matá-la, estava preparada para agir. Se você não a tivesse feito acreditar em você imediatamente, ela o mataria. Richard ficou em silêncio por alguns momentos olhando para o amigo. Zed, se fosse o inverso, se você pensasse que eu sou um perigo para a nossa causa, você sabe, poderia? O mago franziu a testa e sem o menor sinal de emoção disse, num piscar de olhos. A resposta chocou Richard, mas ele compreendeu, embora o cenário fosse absurdo. Qualquer coisa que não fosse um compromisso total podia significar fracasso para eles. Se fracassassem, Raul não seria misericordioso. Eles morreriam, era simples assim. Ainda quer ser Seeker? Perguntou Zed. Richard olhou para longe. Quero. Com medo? Morrendo de medo. Zed bateu de leve no joelho dele. Ótimo, eu também. Eu me preocuparia se não estivéssemos com medo. O Seeker olhou friamente para o mago. Pretendo deixar Darkenrahl morrendo de medo também. Zed sorriu. Você será um bom Seeker, meu jovem. Tenha fé. Richard estremeceu mentalmente à ideia de Cailan matá-lo só por ele lhe ter oferecido uma fruta vermelha. Zed, perguntou ele intrigado, por que todas as frutas vermelhas em Midland são mortalmente venenosas? Isso é natural? O mago balançou a cabeça tristemente. Por que, Richard? As crianças adoram frutas vermelhas. Richard ficou ainda mais intrigado. Isso não faz sentido. Zed olhou para baixo, passando o dedo na terra por um momento. Foi mais ou menos nesta época do ano, durante a última guerra. A colheita estava feita. Descobri certa magia feita por magos há muito tempo. Uma coisa como as caixas de ordem. Era uma magia venenosa, de cor específica, e só podia lançar um encantamento. Eu não sabia ao certo como era usada, mas sabia que era perigosa. Zed respirou profundamente e pôs as mãos no colo. Pennis Rahl a encontrou e descobriu um jeito de fazer funcionar.
Ele sabia que as crianças gostavam de frutas e queria desfechar um golpe em nosso coração. Usou a magia para envenenar todas as frutas vermelhas. É mais ou menos como o veneno da trepadeira serpente. Lento a princípio. Levamos longo tempo para perceber o que provocava a febre e a morte. Penny's Raw deliberadamente escolheu algo de que podia ter certeza. Crianças e não apenas adultos comeriam as frutas. Com voz quase inaudível ele continuou olhando para a escuridão. Muita gente morreu. Muitas crianças. Richard estava atônito. Se foi você quem encontrou a magia, como foi parar nas mãos de Penny's Raw? O olhar de Zed seria capaz de gelar um dia de verão. Eu estava treinando um jovem aluno. Certo dia eu o surpreendi brincando com uma coisa proibida. Eu tinha dúvidas sobre ele. Sabia que alguma coisa estava errada, mas gostava muito dele e não dei ouvidos às minhas suspeitas. Resolvi deixar para pensar à noite. Na manhã seguinte ele foi embora e também a magia construída que eu havia encontrado. Ele era um espião de Penny's Raw. Se eu tivesse agido quando devia e o tivesse matado, toda aquela gente, todas aquelas crianças não teriam morrido. Richard engoliu em seco. Zed, você não podia saber. Pensou que o velho amigo ia gritar ou chorar ou ir embora furioso, mas Zed apenas deu de ombros. Aprenda com o meu erro, Richard. Se você aprender, então todas aquelas vidas não terão sido sacrificadas em vão. Talvez essa história seja uma lição que ajudará a salvar todos do que Darkenraw pretende fazer se vencer. Richard esfregou os braços tentando se aquecer. Por que as frutas vermelhas não são venenosas em Westland? Toda magia tem limites. Essa tinha um limite de distância do local em que era usada. Estendia-se até a fronteira entre Westland e Midlands. A fronteira não podia ser erigida onde estava o veneno. Do contrário, Westland teria magia também. No silêncio frio e escuro, Richard pensou por algum tempo. Finalmente perguntou. Há algum modo de eliminar a magia? Fazer com que as frutas vermelhas deixem de ser venenosas? Zed sorriu. Richard estranhou aquele sorriso, mas gostou de ver. Está pensando como um mago, meu jovem. Pensando em desfazer a magia. Pensativo, olhou outra vez para a noite. Deve haver um meio de retirar o encantamento. Eu teria de estudar e ver o que pode ser feito. Se derrotarmos Darkenraw, pretendo me dedicar a isso. Ótimo, Richard fechou mais a capa. Todos deviam poder comer maçã quando têm vontade, especialmente as crianças. Olhou para o mago. Zed, prometo que não vou esquecer essa lição. Não o desapontarei. Não deixarei que todas aquelas pessoas que morreram sejam esquecidas. Zed sorriu e passou a mão afetuosamente no braço de Richard. Os dois amigos ficaram em silêncio, partilhando a quietude da noite e da compreensão mútua, pensando no que não podiam saber, o que viria a seguir. Richard pensou no que precisava ser feito sobre Penny's Raw e Darkenraw. Pensou em como tudo parecia desanimador. Pense na solução, ele se disse. Não no problema, você é o Seeker. Quero que você faça uma coisa, mago. Acho que está na hora de desaparecermos. Raw nos segue há muito tempo. O que você pode fazer com aquela nuvem? Acho que tem razão. Eu só queria saber como está ligada a você para poder desligá-la, mas ainda não descobri. Portanto, tenho de fazer outra coisa. Pensativamente levou a mão ao queixo. Choveu ou o céu esteve nublado desde que ela o está seguindo? Richard tentou se lembrar de todos os dias. A maior parte do tempo passara pensando na morte do pai. Parecia tanto tempo. Na noite anterior a que eu encontrei a trepadeira serpente, choveu no Van, mas quando cheguei lá o céu tinha clareado. Não choveu. Não me lembro de ter visto o céu nublado desde a morte do meu pai. Pelo menos nada mais do que algumas nuvens altas e finas. O que significa isso? Bem, significa que acho que há um meio de enganar a nuvem, mesmo que eu não possa desligá-la. Uma vez que o céu esteve claro todo esse tempo, quer dizer que provavelmente é obra de Raw. Ele moveu as outras nuvens para longe para melhor localizar essa. Simples, mas eficiente. Como ele pode mover as nuvens para longe?
Ele lançou um encanto nessa para repelir as outras nuvens e de algum modo a ligou a você. Então por que você não lança um encantamento mais forte nela para atrair as outras nuvens? Antes que ele se dê conta, ela estará perdida e Raul não poderá encontrá-la para tentar superar sua magia. Se ele usar magia mais forte para afastar as outras nuvens dessa, não vai saber o que você fez e o forte encantamento que move as nuvens para longe quebrará o elo que tem comigo. Zed olhou para ele incrédulo. Maldição, Richard, você pegou a coisa direitinho. Meu jovem, acho que você daria um excelente mago. Não, obrigado, já tenho um emprego impossível. Zed recuou um pouco com a testa franzida, mas não disse nada. Tirou do bolso uma pedra e a jogou no chão na frente deles. Ficou de pé e com os dedos traçou um círculo acima da pequena pedra, até que de repente ela estalou e se transformou em uma pedra grande. Zed, essa é a sua pedra da nuvem. Na verdade, meu jovem, é uma pedra de mago. Foi presente do meu pai há muito tempo. Os dedos do mago se moveram cada vez mais depressa até uma luz aparecer com fagulhas e cores girando no ar. Ele continuou o movimento misturando e combinando a luz. Tudo era silêncio, mas se sentia no ar o cheiro agradável de chuva de primavera. Finalmente o mago pareceu satisfeito. Suba na rocha, meu jovem. Inseguro no princípio, Richard subiu na luz. Sentiu um formigamento e calor na pele como se estivesse deitado ao sol de verão, sem roupa depois de nadar. Entregou-se ao calor morno com uma sensação de segurança. Suas mãos flutuaram para os lados até ficarem na horizontal. Inclinou a cabeça para trás e respirou profundamente. Era maravilhoso, como boiar na água, só que ele estava flutuando na luz. Sentia uma satisfação completa. Sua mente flutuava conectada com tudo à sua volta. Ele era a árvore, a relva, os insetos, os pássaros, os animais, a água, o próprio ar, não um ser separado, mas parte do todo. Compreendia as conexões de tudo de um novo modo, se via sem importância e poderoso ao mesmo tempo. Era uma sensação maravilhosa. Subiu no ar num pássaro que revoava no alto. Viu o mundo através dos olhos dele. Caçou com ele faminto procurando camundongos. Viu a fogueira do acampamento, as pessoas dormindo. Richard deixou sua identidade se espalhar ao vento. Era um e era todos. Sentia o calor das suas necessidades, o cheiro do medo. Aquecia-se na sua alegria, compreendia seus desejos e depois deixava que tudo derretesse no nada, até se formar um vazio onde ele estava sozinho no universo. A única coisa viva. Só ele existia. Então deixou a luz inundá-lo, a luz que trazia os outros que tinham usado a pedra. Zed, o pai de Zed e os magos antes deles. Durante anos sem conta, milhares de anos, todos eles. Sua essência o inundou. Compartilhava suas mentes e as lágrimas desceram por seu rosto com toda aquela maravilha. Zed estendeu as mãos para frente, espalhando sua poeira mágica, que rodopiou em volta de Richard brilhante e fluida até ele ficar no centro do vórtice. As fagulhas apertaram o círculo e se reuniram sobre seu peito. Continido como um candelabro de cristal no vento, a poeira subiu para o céu como uma pipa até alcançar a nuvem. A nuvem recebeu a poeira mágica e se iluminou de dentro para fora com cores ondulantes. Em todo o horizonte relâmpagos lampejaram, titãs esgarçadas cortaram o céu em todas as direções ansiosas na expectativa. De repente os relâmpagos cessaram, a iluminação da nuvem diminuiu e desapareceu, e a luz da tocha do mago recolheu-se até apagar. E a luz da rocha do mago recolheu-se até apagar. De repente tudo ficou em silêncio. Richard estava ali outra vez, de pé em uma simples rocha. Olhou arregalado para o rosto sorridente de Zed. Zed, disse ele, agora eu sei por que você está sempre subindo nessa rocha. Nunca em toda a minha vida eu senti nada igual. Eu não fazia ideia. Zed sorriu sabiamente. Meu jovem, você é dotado naturalmente. Estendeu os braços do modo correto, sua cabeça tinha inclinação adequada e arqueou as costas como devia. Você se adaptou como um filhote de pato à água. Você tem todos os atributos de um ótimo mago. Inclinou-se alegremente para Richard.
Agora imagine fazer isso sem roupa. Faz diferença? Perguntou Richard atônito. É claro, a roupa interfere com a experiência. Zed pôs o braço em volta dos ombros de Richard. Algum dia eu deixo você tentar. Zed, por que você me fez fazer isso? Não era necessário, você mesmo podia ter feito. Como está se sentindo agora? Eu não sei, diferente, relaxado, com a mente mais clara? Acho que não tão desanimado, não tão deprimido. Por essa razão eu fiz fazer isso, meu amigo, porque você precisava. Teve uma noite difícil. Não posso mudar os problemas, mas posso fazer com que se sinta melhor. Obrigado, Zed. Vá dormir um pouco, agora é a minha vez de vigiar. Piscou para Richard. Se algum dia mudar de ideia sobre ser um mago, terei orgulho em trazê-lo para a Irmandade. Zed levantou a mão. Do escuro, o pedaço de queijo que ele tinha jogado fora flutuou de volta para ele. Fim do capítulo 13.